Hoje eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de ânimo, uma reflexão, uma palavra de ajuda. Talvez você esteja passando um momento muito difícil na sua vida, com uma carga muito pesada, e hoje eu quero orientar através de uma palavra no livro de 2 Samuel sobre Davi, o rei Davi, lá de Jerusalém. Aquele homem que Deus falou que ele tinha o coração dele. Então hoje eu quero trazer uma passagem de Davi, não das vitórias, das guerras que Davi proporcionou a Israel, mas eu quero falar sobre um momento muito difícil da sua vida. Ele se deixou levar pela carne, pelo poder da carne, e pecou contra Deus. Pecado de adultério, pecado também de matar uma pessoa inocente, né? Então hoje eu quero colocar você nesse contexto de uma carga pesada que talvez você leve para a sua vida, leve diante das pessoas, esteja levando na sua vida, e essa carga está muito pesada em você. Essa carga, ela está prejudicando a sua vida e talvez até trazendo doença. É o passado. A lembrança do passado é a coisa terrível na vida de uma pessoa. Ela traz muitos desabores, lembranças, e eu posso até te dizer que até mesmo lembranças boas não fazem bem, principalmente lembranças ruins. Eu quero ler aqui para você na passagem bíblica de Davi, quando ele adulterou com Betseba e ela engravidou, e essa gravidez não foi aceita por Deus. Então, como culpa de seu pecado, Davi perdeu o seu primeiro filho, que ele já estava amando muito no ventre de Betseba, aquela mulher que ele se apaixonou, aquela mulher que ele amou, e até depois casou e teve outros filhos, como Salomão, inclusive. Então eu quero ler com você. Abra sua Bíblia agora, se você puder, pegue sua Bíblia e leia comigo. Capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levarem da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Eu vou continuar aqui no versículo 19, que diz assim: viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste, comeste pão? Respondeu Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, e ela não voltará para mim. Glória a Deus. Eu quero ressaltar aqui esta confiança que Davi tinha em Deus, até mesmo da correção que ele estava recebendo. Quero te dizer que talvez você esteja passando um momento muito difícil
e chega na sua mente, no seu coração, lembranças do passado. Puxa, como foi ruim, como aquilo aconteceu comigo. Muitos casais, um joga na cara do outro lembranças do passado. Você lembra disso? E aquilo irrita, são coisas que o inimigo põe na nossa mente, no nosso intelecto, para que a gente venha destruir a nossa vida, né? Agora eu quero te dar aqui dois exemplos, né? A lembrança do bem, né? Aquela lembrança que você passou muito feliz, foi para Nova York com a sua família e hoje já não está podendo mais. Aquela lembrança do seu casamento, aquela lembrança do seu primeiro amor, né? São lembranças que você acha que são boas na sua vida, né? E a outra são as lembranças do passado ruim, né? Passado que talvez você tenha passado fome, necessidade, perdeu um bem da sua vida, perdeu um ente querido. Então são coisas ruins, né? Então o passado sempre ele traz lembranças boas e lembranças ruins. Mas eu quero te dizer que as duas fazem mal. A lembrança boa, por quê, pastor? A lembrança boa faz mal. A lembrança boa faz mal porque a nossa carne pede para viver aquilo ainda, né? A nossa carne, ela pede para que a gente viva aquele momento que já se passou e que não podemos mais. É o caso de Davi. Ele jejuava e orava e pedia a Deus. Quem sabe Deus não deixaria que a criança morresse, mas já que a criança morreu, para quê? Não é verdade? Então Davi deixou o passado de lado. Davi esqueceu que ali já era o passado, lembrou que ali já era o passado. Então não quis mais viver o passado, né? Se a criança morreu, ela não voltaria, né? Pelo menos era o pensamento dele, era o coração dele. Então para quê? E ele se levantou, comeu, tomou banho e viveu uma nova vida. E dali realmente foi uma nova vida. E o passado ruim é aquele que você perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu um bem, perdeu um ente querido, perdeu um grande amor. E talvez por anos e anos você vem se lamentando, lembrando disso. E eu quero te dizer que o inimigo põe isso na sua mente, que para você viver de lembranças. E quem vive de lembranças são sofredoras, pessoas que sofrem. Olha Davi, para que sofrer por um passado? Não vai adiantar nada eu ficar aqui sofrendo. Então eu quero que você tome isso como base, essa passagem de Davi, como base na sua vida. Não viva do passado, seja ele bom ou mal. Porque o passado bom também faz mal, porque você, a sua carne, o seu coração fica desejando voltar ao passado. E se for ruim, então a sua carne vai lamentar o passado e você vai viver sempre uma vida triste. Olha, eu conheço pessoas que vivem do passado, vivem chorando aquela pessoa que morreu, que já se foi, que foi recolhida. Oh, eu guardo aquela lembrança, não sei viver. E essas pessoas, muitas vezes, quando não é crente, elas se jogam na bebida, se embebedam, bebe para poder esquecer, para tentar esquecer, mas não. E na realidade isso é uma artimanha maligna, porque o diabo ele faz isso, que é para a pessoa viver de lembranças, e ali se ela não estiver segura em Deus, ela vai se jogar na bebida, nas drogas. Quantas pessoas, queridos, estão na droga para esquecer o passado, né? Quando criança, moças, jovens que seus próprios pais lhe tocaram, lhe fizeram mal, e elas querem esquecer. O que elas fazem? Elas vão recorrer às drogas, mas nunca a Deus. Esse é o problema da humanidade. Nunca recorrem a Deus. Então eu quero deixar aqui hoje para você essa reflexão. Esqueça o passado passou, você não vai viver mais ele. Agora é futuro. O nosso Deus é Deus do futuro. O amanhã
não te pertence, não me pertence, somente a Deus. Então o amanhã é coisa que Deus vai dar para você, para nós. É um dia de esperança, é um dia de vitória. É assim que você tem que acreditar. Pense, aliás, na realidade você não pode nem contar com amanhã, porque você não sabe se você vai amanhecer vivo. Você tem que contar com Deus, esperando em Deus, né? Esperar nele, pôr a sua confiança em Deus. Então eu quero, querido ouvinte, eu quero deixar aqui na redebiblica.com.br, eu quero deixar essa reflexão para você, esse conselho. Faça como Davi. A criança morreu, então vou me levantar, vou me erguer e vou adorar a Deus, vou me alimentar, vou trabalhar e vou viver uma vida diante de Deus e diante da sociedade. Não esmoreça, não desanime, não fique aí parado por causa do passado. O passado não vai trazer nada de bom para você. E eu repito, nem o passado de bom vai trazer nada para você. E quanto menos o passado ruim. Então esqueça. Mas talvez você possa me fazer uma pergunta: como eu posso esquecer, pastor, se isso vem na minha mente? É aí que mora o perigo. Porque quando vem na mente, na sua mente, alguém está jogando esse lixo na sua mente, para você ficar relembrando, para você ficar sofrendo. Então eu quero te dar um conselho. Quando chegar esses pensamentos, se ajoelha, leia um salmo da Bíblia e ore e peça a Deus. Eu quero agora, nesses minutos finais da minha apresentação na Rede Bíblica, quero te dizer que Deus, Ele te ama e Ele quer te dar a vitória, porque Ele é o Deus da vitória. Assim como Ele deu vitórias e vitórias a Davi, onde Ele conquistou Jerusalém, uma cidade, e hoje é uma cidade famosa, foi a cidade capital de Judá, conquistada por Davi, porque Deus lhe deu vitória. Porque Deus percebeu que ali, quando Davi levantou-se, porque ele estava jejuando, orando, vários dias sofrendo, e quando ele se levantou, quando disseram para ele que o seu filho era morto, ali Deus percebeu a confiança que Davi tinha em Deus. Olha, talvez se fosse uma outra pessoa, quando ele soubesse que a criança tinha morrido, talvez ele dissesse assim: esse Deus, por que Deus levou meu filho? Eu não quero mais saber desse Deus. Esse Deus, poxa, é tão mau, né? Levou meu filho morreu, que eu tanto amava, por que Deus não me deu esse filho? Não. Davi não pensou assim. Davi confiou em Deus, sabendo que Ele é único e poderoso. Então Davi foi louvar a Deus e continuou louvando a Deus. Olha, eu quero te dizer, Davi foi um dos maiores adoradores de Deus, tanto nas suas ofertas quanto do seu coração. E Deus quer que você seja assim. Eu vou, nesses minutos finais, eu vou fazer uma oração por você e vou pedir a Deus neste momento, olha, pela fé, tá? Eu sei que eu não sou merecedor, não sou digno, mas eu acredito que se nós unirmos a nossa fé agora, eu e a tua, Deus vai atender o teu pedido. Deus vai te ajudar. Então eu quero agora que você feche os seus olhos, põe a mão no coração, na direção do coração, e eu vou orar por você. Bendito Deus, graças te dou, Senhor, por esta pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, talvez ela esteja passando momentos difíceis na sua vida e passando tudo isso que eu comentei sobre a história de Davi, sobre o momento do teu servo, um momento ruim em que ele perdeu o seu filho. Mas ele não desanimou, ele foi adiante e esteve na tua presença, Senhor. Este meu ouvinte talvez esteja passando momentos em que ele está trazendo por longos dias e anos lembranças do passado. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor proteja a mente deste meu ouvinte e que
ele esteja isento, Senhor, que o Senhor proteja ele da enxurrada do lixo que Satanás vem jogando na mente dessa pessoa. Abençoa ela, muda a vida, muda o coração desta pessoa, Senhor, e faz dela um vencedor para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Olha, fica com Deus. Eu sou pastor da Igreja Internacional Deus Salva. Esse nome Deus Salva é a tradução do nome original de Jesus em hebraico, Yeshua. A tradução é Deus Salva, Deus Salvador. Então é o nome da nossa igreja, e nós estamos em Arujá, nós estamos em Itaquaquecetuba, e brevemente Deus vai nos dar mais igrejas para a glória do seu nome. Então que Deus te abençoe. Na próxima semana estaremos de volta em nome de Jesus. Amém.